desiste enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos.
Versículos 7 ao 10. Essa passagem me chamou a atenção pelo zelo de Deus sobre as ofertas, irmão. E todos acharam? Está escrito assim: ao oferecerem sacrifícios impuros sobre o meu altar. E vocês ainda perguntam: sacrifícios impuros? Quando fizemos uma coisa dessas? Sempre dizem: não é necessário trazer as melhores ofertas para entregar ao Senhor. Vocês dizem ao povo: não faz mal oferecer animais sérios sobre o altar do Senhor. Vocês também não veem mal algum em oferecer animais aleijados ou doentes. Experimentem oferecê-los ao governador. Deem a ele um animal assim como presente e vejam se ele ficará satisfeito. Será que ele os aceitará? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus tenha compaixão de nós. Vocês repetem em seus pedidos, mas trazendo tais ofertas, por que eu deveria conceder alguma graça a vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Quem me dera achar no meio de todos vocês um sacerdote que fechasse as portas do templo e recusasse esse tipo de sacrifício. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Graças a Deus que não tem um povo assim na igreja. Aleluia. Amém? O que está acontecendo aqui? O povo ali estava trazendo a Deus sacrifícios de animais impuros, machucados, calejados, manchados, e Deus não aceitava esse tipo de sacrifício. Deus não gostava nada disso e começou a ficar furioso com o que as pessoas estavam fazendo no templo dele. Ele ficou tão furioso que chegou ao ponto de dizer: quem dera se eu achasse alguém que fechasse as portas desse templo. Você vê como estava sério o jeito que as pessoas estavam oferecendo as ofertas ao Senhor. Sabe, o povo, e antes de Deus falar isso,
para eles, ele falou assim: tenta oferecer essa oferta ao governador. Será que ele aceitaria essa oferta? Será que ele pelo menos receberia a sua presença com uma oferta dessa? Deus perguntou isso ao povo. E o povo ainda pedia a Deus para Deus abençoar eles com aquelas ofertas. Sabe, irmãos, e trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes a gente tem trazido essas ofertas no altar do Senhor. Ofertas mancas, ofertas calejadas, ofertas impuras. Dízimos e ofertas que não é o nosso melhor, mas sim o resto. O Iranildo já falou algo bem interessante aqui que eu peguei para mim também. Eu lembrei disso quando eu estava lendo esse texto. Que ele falou assim: quando a gente traz a oferta e o dízimo aqui no gasofilaço, a gente também traz nosso coração. Sabe, irmãos, aquelas pessoas nesse texto de Malaquias, elas não estavam trazendo o coração delas naquela oferta. Primeiro que elas não estavam pensando no que poderia dar de melhor para o Senhor. Ela estava dando o que sobrava delas, o que era resto. E quando o nosso coração não vai junto à nossa oferta, o nosso dízimo, isso não se torna o nosso melhor, isso se torna resto a Deus. E a gente acaba fazendo igual aquele povo: Deus me abençoa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mas não tem como. Ah, mas você está dizendo então que Deus vai me amaldiçoar? Não, mas também Ele não vai te abençoar. Não tem como, porque na palavra dele diz: quem oferta muito, colherá muito. Quem planta muito, colherá muito. Quem planta pouco, colherá pouco. Se você está plantando uma oferta manca ao Senhor, uma oferta sem dar o seu melhor a Ele, você acha que nós vamos colher o quê? Eu estou me colocando no meio também. Você acha que nós vamos colher o quê? Nós não vamos colher 10 mil na nossa conta. E isso também não se trata só de dinheiro, se trata de saúde, se trata de uma prosperidade bíblica. Não se trata só de dinheiro. Não se trata só da gente, vou ofertar porque isso vai transbordar na minha conta. Não é isso. Sabe, Deus pode te abençoar nas mínimas coisas, na sua saúde, na sua casa, no celeiro da sua casa. Amém? Amém. Sabe, aquele povo, eu achei bem interessante, eu falei isso até para minha mãe. Eles estavam vivendo pelo menos. Como assim pelo menos? Ah, pelo menos eu fui lá e deixei meu dízimo. Ah, pelo menos eu fui lá e ofertei. Sabe, irmãos, nós cristãos, nós que estamos nessa visão, nós que estamos praticando essa palavra, nós não vivemos pelo menos eu fiz isso. Não, quando a gente vive pelo menos, a gente está se comparando a outras pessoas. Ah, ela deu isso, então eu dei um pouquinho a mais, então o meu foi melhor que ela. A gente não vive assim. Amém. Sabe, a gente pode dar 100 reais aqui, a gente pode dar 2 reais aqui, a gente pode dar 5 reais aqui, mas que seja de coração a Deus. Aleluia. Que seja com o coração voltado a Ele. Aleluia. Sabe, se você vive nessa visão, se você vive praticando essa palavra, você fala: Deus, aqui está o meu melhor. Que seja para ajudar a casa do Senhor, que seja para o agrado do Senhor. Porque essa igreja, o povo dessa igreja, se a gente quer enviar missionários, se a gente quer enviar pastores para o campo, se a gente quer terminar essa construção, ela depende do seu dízimo e da sua oferta. Ela depende da sua oferta. E não importa se é 2, se é 100, se é 10 mil. Se for de coração, vai ajudar. Glória. Porque Deus quer isso. Ele não olha o dinheiro. Porque Ele tem mais que nós. No céu nós vamos pisar em ouro. Então Ele está comparando o ouro a asfalto. O que nós pisamos aqui na terra. Amém? Eu convido você, está trazendo seu dízimo e sua oferta aqui. E não olhe pelo menos eu dizimei, irmão. Traga o seu melhor com o coração voltado a Deus. Amém? Amém.
tá pronto. Estenda as mãos para cá, irmão. Vamos estar orando. Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito Glória a nas nossas vidas, pela saúde que o Senhor nos deu, por nós sermos um povo próspero, Deus, não só em dinheiro, mas com uma prosperidade bíblica, Pai. Eu creio que quem não dizimou, Pai, o Senhor vai colocar no coração dela, Senhor, e ela vai abençoar, assim. Ela é uma pessoa próspera, sim. E os dizimistas também, Pai, são pessoas prósperas no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Já quero convidar o ministro da noite, Matheus Santana dos Santos. Direto de São Paulo. Amém. Receba dessa unção, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Desde já eu quero estar agradecendo a oportunidade dos meus pastores, amém? Amém. Aleluia, irmãos. Quantos de vocês têm desejo de conhecer a Cristo? Aleluia. Aleluia. Antes de tudo, eu quero estar orando para a igreja. Peço que os irmãos coloquem de pé, amém? Quero agradecer o louvor. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós oramos para que nós possamos, Pai, compreender a Tua presença nesse lugar, Pai. Nós oramos, Pai, para que nós possamos entender, Pai, a dimensão espiritual. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, um entendimento, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, guie, Pai, a toda a verdade. Guie, Pai, a compreender as Suas palavras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que a Sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que o Senhor tem na vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus nos abençoe. Já nos abençoou, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa ministração é: não trate como comum e permaneça. Amém? Aleluia. Vocês fiquem atentos, amém? Diga para o seu irmão, fique atento. Aleluia. O Senhor irá falar. Esteja com os ouvidos atentos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero estar lendo em João capítulo 1, versículo 1, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não trate como comum e permaneça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1. Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora repita: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Aleluia. Mais para frente nós vemos, a palavra diz assim, ainda em João capítulo 1, no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o verbo se fez carne. Quem era o verbo? O verbo era Jesus. E o verbo era Deus. Aleluia. Vocês entendem a dimensão disso? O verbo se fez carne. E o verbo não somente se fez carne, mas ele morreu por nós. Amém. Só essa notícia já deveria fazer com que o nosso coração palpitasse de uma forma que nós não pudéssemos nem mesmo conter. O verbo se fez carne, e ele não somente se fez carne, ele morreu por nós. Aleluia. E se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Então, não somente isso, ele não somente morreu por nós, mas ele ressuscitou por nós. Ele tomou a nossa vida. Ele se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus.
Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. E isso é sobre isso que eu quero tratar. Você pode olhar para isso e pensar, é uma palavra tão simples, tão conhecida, é uma palavra que nós já sabemos, uma palavra que todos já ouviram. Aí é por isso que o Senhor colocou no meu coração, não trate como comum e permaneça. Amém. Porque é aqueles que não tratam como comum que permanecem. Que tem dentro de si essa palavra se renovando dia após dia. Aleluia. Aleluia. Eu quero estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o que Paulo disse sobre isso. Aleluia. 1 Coríntios 3, 11. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, versículo 11. Quantos encontraram? Amém. Glória a Deus. Aqui Paulo está dizendo, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque Deus já pôs Cristo como o único alicerce e nenhum outro pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira e capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo naquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. A pessoa vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa ou galardão. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Vamos ler somente até aqui, amém? Aleluia. Então o que Paulo diz sobre isso? Ele diz: eu não colocarei outro fundamento a não ser esse que já foi colocado. E ele foi colocado por quem? Foi colocado pelo próprio Deus. Ele diz: eu não colocarei outro fundamento a não ser esse, Cristo Jesus. Então, irmãos, existe uma geração que está se levantando, e eu falo isso porque eu sei que eu não estou pregando somente para cá, eu estou pregando para uma cidade, eu estou pregando para uma geração. Eu sei que essa palavra, ela não ficará somente aqui, amém? Aleluia. E existe uma geração que está se levantando, e ela deseja coisas acontecendo, ela deseja coisas novas, ela está sempre à procura de coisas novas, sempre está à procura de se atualizar. E essa é a minha geração, mas isso que nós devemos estar atentos, porque a palavra nos diz que Ele é o alicerce, e não será colocado outro alicerce senão Ele. Então, irmãos, nós temos que entender verdadeiramente que Cristo é o suficiente. Nós não podemos perder de vista Jesus Cristo crucificado na cruz por nós. Amém? Aleluia. Isso é o suficiente, irmãos. Aleluia. Não precisa ser colocado um outro alicerce, não precisa ser colocado um outro fundamento, não precisa ser ensinado outra coisa, não precisa de uma pregação melhor, não precisa de mais luzes, não precisa de mais nada do que isso, irmãos. Você não precisa estudar escatologia se você entende isso. Isso é o suficiente. Claro, irmãos, claro que eu não estou dizendo que o conhecimento ele é ruim. Não. Em Hebreus, aleluia, eu vou só pincelar, amém? Aleluia, em Hebreus 5. Hebreus 5 fala sobre o alimento sólido. Fala sobre não estarmos somente no raso, não estarmos somente no inicial. Mas o que eu vejo, irmãos, é que nós temos que verdadeiramente, para poder prosseguirmos para coisas maiores, nós temos que estar firmados naquilo que é o básico. Amém? E o que eu vejo é muitas pessoas querendo revelação, muitas pessoas querendo visão de Deus, querendo coisas e mais coisas, mas não estão firmadas, não estão fiéis ao básico. É verdade, amém. Aleluia. E o que nós precisamos, irmãos, não é, como eu disse, não é de uma pregação melhor, não é de alguém que ensine melhor, não é isso, irmãos. O que nós precisamos verdadeiramente é de pessoas dispostas a amar a Cristo todos os dias de sua vida. Amém. Todos os dias da sua vida. Aleluia. Preferindo a Ele do que todas as coisas. Dispostas a ouvir a Ele, dispostas a seguir a Ele. Aleluia. Jesus, ele chegou para Pedro e perguntou para ele:
a cada um dos seus discípulos, ele chegou e disse: largue a sua vida e siga-me. Foi assim que ele atraiu os seus discípulos. Os seus discípulos. Amém? Aleluia. 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 Sabe, nós vencemos Mamon porque nós ofertamos. Nós vencemos o amor ao dinheiro, nós ofertamos. Amém? Amém. Mas muitas das vezes nós temos deixado de vencer a Cronos. Como assim? Nós temos deixado de oferecer o nosso tempo. Nós temos deixado de analisar com o que nós estamos gastando o nosso tempo. O que nós realmente estamos buscando. Com o que nós estamos buscando a nossa vida. Com o que nós estamos gastando a nossa vida. Então, irmãos, muitas das vezes é isso que acontece. Nós vencemos Mamon, mas não vencemos a Cronos. E o que o Senhor deseja de nós é isso. Ele deseja que nós venhamos ter com Ele tempo de qualidade. Ele deseja isso, Ele deseja intimidade. Foi para isso que Ele nos criou. Nós fomos criados das entranhas de Deus. Aleluia. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse: terra, crie habitantes segundo a sua espécie. Mar, crie habitantes segundo a sua espécie. Mas quando foi para criar o homem, Ele não disse nada disso. Ele simplesmente soprou. E algo que estava dentro dele veio para nós. Então, irmãos, nós fomos criados das entranhas de Deus para viver nas entranhas de Deus. Fomos criados para ter intimidade com Ele. Amém. Aleluia. Por isso que nós sentimos, aleluia, aqueles que são dele, eles sentem necessidade de buscar mais a Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso é poderoso. O Verbo se fez carne e morreu por nós. Isso é poderoso e isso é suficiente. Aleluia. Agora eu quero estar lendo em Mateus capítulo 5. Versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode encontrar. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1. Diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte. Aleluia. Eu vou estar lendo apenas até aqui, né? Por enquanto. Aleluia. O que nós vemos aqui, que Jesus, ele vendo uma grande multidão, ele subiu ao monte. E o que eu entendo com isso é que ele viu uma grande multidão e então ele subiu num lugar mais alto. Eles já estavam com ele. Quantos entendem isso? Eles já estavam com ele lá onde ele estava, mas ele subiu a um lugar mais alto. Então, o que ele deseja? Ele deseja que nós venhamos estar com ele nesse lugar mais alto. Ele deseja que nós venhamos o seguir para esse lugar mais alto. Mas a multidão, ela fica no raso. Amém? E o que acontecia é que ao povo ele falava por parábolas. E aos discípulos ele explicava as parábolas. Vocês conseguem ver a diferença disso? Aleluia. Porque existem níveis diferentes. E aqui nós devemos olhar em que nível nós estamos. Em que nível nós estamos? Será que a palavra de Deus está sendo pregada e nós não estamos nem mesmo entendendo? Será que para nós está sendo apenas parábolas? Está sendo apenas histórias? Mas aos discípulos ele explicava as parábolas. Aos discípulos era entregue o entendimento. Amém. Aleluia. Então, ao povo ele falava por parábolas, aos discípulos ele explicava as parábolas, aos 3 subia ao monte com eles, e a um deitava o peito. E esse era João, amém? Aleluia. A 3 subia ao monte, e a um deitava com ele. Então, mesmo entre os discípulos ainda tinham aqueles que tinham mais intimidade com ele. Apenas 3 subiam ao monte com ele. No monte da transfiguração subiu apenas Tiago, João e Pedro. E apenas a um deitava o peito. Apenas a um tinha essa intimidade maior, que era João. Ele desejava isso, por isso ele vivia isso com Jesus. Aleluia. Então vocês percebem que mesmo entre os discípulos existiam níveis de intimidade, existiam níveis de entrega. Aleluia. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus ama a todos.
Deus ama a todos, irmãos. Isso é uma verdade. Deus ama a multidão também. Aleluia. Mas Ele prefere aqueles que o obedecem. Ele prefere aqueles que querem mais dele. Aqueles que desejam entregar mais de si. Isso. Aleluia. A história de Noé é que Deus olhou para Noé e achou graça. Amém. Apenas um justo existia. Deus olhou para toda a criação e olhou para aquilo e dentro de si Ele quis destruir tudo, mas Ele olhou para um justo. E por causa desse um justo, Ele deixou com que ele pudesse ser salvo. E hoje nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Aleluia. A palavra diz que nos dias de Noé as pessoas casavam e se davam em casamento, as pessoas festejavam. Aleluia. E é isso que eu vejo, irmãos. Multidões e multidões. Cada dia mais e mais pessoas conhecem o Evangelho, mas quais são aquelas que são profundas em Deus? Quais são aquelas que buscam mais intimidade com Ele? Quais são aquelas que são fiéis ao básico? Aleluia. Se eu tirar de você a sua oração, faz alguma diferença? Porque se não fizer, você não ora. Se eu tirar de você, pegar todos os celulares, pegar todas as Bíblias e queimar tudo, tacar tudo no lixo, vai fazer diferença para você? Porque se não fizer, você não lê. Aleluia. Eu vi uma certa frase que disse assim, tem até um livro aqui que é muito bom, que eu recomendo para vocês, é Por que Tarde o Pleno Avivamento. Certa vez o pastor estava ouvindo e eu escutei algumas coisas, e ele diz assim, por que o último avivamento ainda não chegou? Por que o último avivamento ainda não chegou? A resposta é simples, irmãos. Porque nós não precisamos dele. Se nós precisássemos dele, nós estaríamos desejando por ele. Aleluia. E é isso é uma verdade. Isso é uma verdade, irmãos. Nós temos que encarar a verdade. Nós não devemos esconder de nós mesmos o Evangelho. A palavra diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. E muitos enganariam a si mesmos. Então, nós não devemos esconder de nós mesmos o Evangelho. A palavra de Deus está aqui para ser lida. O Espírito está aqui para nos ajudar a interpretar ela. Então, o que nos falta? Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos desejam conhecer intimamente Jesus? Amém. Aleluia. Então, irmãos, estamos em tempos de multidão. Jesus, ele multiplicava o pão, porque ele não gostava de ver o povo passar fome. Aleluia. O povo estava lá, todo mundo lá, e aí Jesus sabia o que eles queriam. Aí Jesus olhava para um, olhava para o outro. O que você quer? Você quer um pão? Não, vou multiplicar aqui. Aí tem algumas pessoas na igreja e ele olha assim, o que você quer? Você quer uma casa? Toma. Você quer um emprego? Toma. Ah, você quer estudar na faculdade? Toma. Mas, irmãos, isso é inferior. Isso é inferior. Por quê? Porque ao povo ele fazia isso, mas aos discípulos ele entregava a palavra, ele entregava a revelação. Amém. Então, irmãos, o povo, o que era a atração do povo? Sinais e maravilhas. Mas qual era a atração dos discípulos? A atração dos discípulos era: quem é Jesus? Eu quero conhecer quem é Ele. Quem é esse cara que faz todas essas coisas? Quem é esse que se diz o Filho de Deus? Eu quero conhecê-lo mais. Então, irmãos, essa é a motivação. E é isso que atrai os discípulos. E é isso que atrai o povo. Aleluia. Então, muitas das vezes nós estamos com um olhar muito nas coisas. Um olhar de... nós queremos ver muitas coisas. Nós queremos ver milagres. Nós queremos ver isso, ver aquilo. Mas nós não entendemos que nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Porque Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se retirava como de costume. Ele se retirava como de costume. Ele ia e orava ao seu Pai. Ele subia ao monte. Mesmo sendo Deus, ele não precisava fazer isso, mas ele tinha uma vida de oração, ele tinha intimidade com o Pai dele. Ele estava constantemente em oração. Glória a Deus. Irmãos, só de você olhar o Filho de Deus orando ao Pai, eu acho que já não era mais necessário mais nada. Não era necessário
você olhar milagres, olhar maravilhas, não é necessário mais nada além do que isso. E nós vemos que mesmo o povo contemplando todas essas coisas, mesmo o povo olhando os sinais, olhando as maravilhas, eles ainda eram incrédulos. Eles eram incrédulos. E eles não conheciam a Jesus. Aleluia. Então eu vou estar lendo em João capítulo 6, versículo 26. Aleluia. Aleluia. João capítulo 6, versículo 26. Glória a Deus. João 6, 26, amém? Aleluia. Diz assim: e Jesus respondeu, dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Então eles perguntaram: o que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. E respondeu Jesus. E eles disseram: que milagre, Senhor, o Senhor vai fazer para que a gente vê e crê? O que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras. Do céu Ele deu pão para eles comerem. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão do céu que Deus dá é aquele que desceu do céu e dá a vida eterna. Aleluia. Então Jesus, mais para frente no 35, ele diz para eles: eu sou o pão da vida. Então o que ele estava dizendo? Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem comer o pão. Eu sei que vocês estão aqui porque ele já tinha feito isso antes. Ele já tinha multiplicado o pão e o povo tinha se satisfeito naquilo que eles queriam, naquilo que eles desejavam. Então depois que eles se satisfazeram, eles sentiram vontade daquilo de novo e foram atrás daquilo. Mas eles não conheciam a Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Eles só queriam comer do pão. Então, irmãos, ele olhou isso e disse para eles: vocês querem comer do pão, né? Então eu digo a vocês: eu sou o pão que desceu do céu. Amém. Aleluia. E em verdade vos digo que aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não terá parte comigo, não terá vida eterna. Então isso para eles foi um escândalo, porque eles não conheciam, eles não entenderam aquilo. Os olhos deles eram fechados, os ouvidos eram tapados. Isso era uma coisa que já, desde muito tempo antes, os profetas profetizavam sobre Jesus. E ele veio para o seu povo e eles não receberam, eles não entenderam, não conheceram. Eles não conheceram aquele que criou todas as coisas. Ele criou o mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo preferiu as trevas, e ele era a luz que dá a vida aos homens. Amém? Aleluia. 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 Irmãos, o que vocês já viram em algum versículo da Bíblia, algum dos discípulos olhar para Jesus e perguntar: Jesus, como nós fazemos para pregar? Jesus, como nós fazemos para curar? Jesus, como nós fazemos para operar em milagres? Como nós fazemos, Senhor? Você pode procurar, mas você não vai achar, porque eles não perguntaram isso. Mas em Lucas, capítulo 11, versículo 1, relata que eles pediram uma coisa. Vendo Jesus orar, um de seus discípulos só chegou a ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eles pediram isso porque eles entenderam que mais importante do que os milagres é ouvir a voz de Deus, porque é por meio da voz de Deus que os milagres acontecem. É por meio de estar atento à voz de Deus, por meio de ter intimidade com o Pai. Então, quantas pessoas estão querendo fazer, mas nem conhecem a voz de Deus?
nem conhecem ao Pai. Quantas pessoas estão dizendo que queimam por Jesus, fazem, pulam, mas não conhecem a Jesus. Aleluia. A palavra nos ensina que aquele que olha para Deus e não conhece o seu coração, ele morre, ele perece. Existia um tabernáculo que ele era santíssimo e ninguém entrava lá senão o sumo sacerdote. Então aquele que entrasse ou aquele que tocasse na arca, ele seria morto. Por quê, irmãos? Porque não é possível para nós olharmos para Deus, contemplar face a face a Ele, sem conhecer o seu coração. E como nós conhecemos o coração de Deus? Aleluia, a palavra diz para nós que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como nós conhecemos o coração de Deus? Pela sua palavra. É pelo que Ele diz, que Ele demonstra o seu coração. É pelo que Ele diz, e a palavra diz para nós que Jesus era a imagem exata do Pai. E Ele disse que não fazia nada se não tivesse visto o teu Pai fazer. A palavra diz: quem viu a Deus senão o Filho de Deus? Então, irmãos, como nós conhecemos o coração de Deus? Ouvindo a sua palavra. Se você quer uma imagem da palavra, essa é a única imagem verdadeira da palavra de Deus. Amém. Aleluia, a palavra é o único meio seguro de você conhecer o coração de Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que eu entendo com isso? Que por isso os discípulos pediram a Jesus. A única coisa que eles pediram foi: Senhor, ensina-nos a orar, porque oração é comunhão. Oração é o tempo para ouvirmos a voz do Senhor Deus. E ouvir a voz do Senhor Deus é muito mais importante do que ver milagres. Se você ver a face do Senhor sem conhecer o coração, você morre. Por quê? Porque conhecemos o coração através do Espírito e da palavra. Aleluia. Quem conheceu o coração de Deus senão o Espírito de Deus? A palavra ensina isso para nós. Aleluia. Ou seja, nós conhecemos a Ele pelo que Ele fala. E tudo o que Ele fala se cumpre. Aleluia. Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Aleluia. Ele disse: haja. Aleluia. Ele disse: haja. E até hoje a natureza corresponde ao que a palavra de Deus disse. Ele disse: cada árvore dê fruto conforme a sua espécie. Até hoje a voz dele ecoa. Aleluia. Então, irmãos, o que nós devemos estar atentos é isso. É a voz de Deus. A intimidade com Deus é estar atento à sua voz. Aleluia. A palavra diz para nós em João capítulo 10, versículo 27. Aleluia. João capítulo 10, versículo 27. Nós já estávamos em João 6. Glória a Deus. João capítulo 7, 10, 27. Amém? Quantos encontraram? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, da mão dele. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas ovelhas nós temos aqui? Quantas ovelhas nós temos? Quantos são aqueles que reconhecem a voz do Senhor quando Ele nos chama? Irmãos, eu creio que Jesus está nos chamando para um lugar mais alto. Ele está nos chamando para um lugar de mais intimidade. Ele está nos chamando para um monte. Aleluia. Existem muitos discípulos, mas Ele selecionou apenas 3 para subir com Ele. Aleluia. Eu creio que o Senhor está nos chamando para isso, mas só acontecerá isso para aqueles que ouvirem a sua voz. E aqueles que ouvem a sua voz, eles não resistem. Eles não resistem, eles vão. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre o Monte da Transfiguração. Aleluia. Não devemos tratar como comum, irmãos. Aleluia. Os discípulos, os 3 que subiram, João, Pedro e Tiago, eles já estavam acostumados a ver Jesus. Eles criam que Ele era o Filho de Deus, mas eles estavam acostumados. Eles estavam acostumados
a ver Jesus. Mas então Jesus, em Mateus 17 diz que ele levou eles até um monte e subindo lá, Jesus se transfigurou. Então apareceu toda a glória do Senhor. Então os discípulos vendo isso, eles se espantaram, mas ainda, para deixar eles ainda mais boquiabertos, aparece quem? Moisés e Elias. E Moisés e Elias, eles viveram em épocas diferentes. Eles não eram contemporâneos da mesma época. E o que Moisés e Elias significavam naquela visão que eles tiveram? Moisés era a lei e Elias eram os profetas. Jesus é aquele que cumpre tanto a lei quanto os profetas. A lei e os profetas se cumprem em Cristo. Então era praticamente a lei e os profetas confirmando: esse é o Rei da Glória, esse é o Filho de Deus. Irmãos, para nós é uma coisa assim que nós olhamos assim, nós já achamos impressionante. Então, como você acha que é para os olhos de um hebreu olhar Moisés e Elias conversando com Jesus? Era aqueles a quem eles quase que idolatravam. Eram os heróis para eles. Então eles veem Moisés e Elias conversando com Jesus. E Tiago e João ficam calados, sem nem falar. Mas aí se levanta Pedro. Então, irmãos, estava lá Jesus, Moisés e Elias conversando, coisas do alto. Aí do nada chega Pedro e eu tenho algo para falar também. Aí Pedro: amados irmãos, eu irei fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para ti, Jesus. Aí eu mas você não é pescador? O que você vai fazer para ele? Não entendemos, cara. Mas enquanto ele ainda falava, irmãos, eis que veio uma voz dos céus, e uma nuvem cobriu o lugar, e era a glória de Deus, irmãos. Enquanto Pedro ainda falava, Deus bradou dos céus, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Então eles caíram de joelhos, eles se prostraram, e eles não, até Pedro não tinha mais nada o que falar. Eu acho que Deus fez isso até para calar Pedro, porque, cara, você está falando demais. Então, aí é isso. Então, irmãos, o que Deus disse? Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas a palavra não diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, irmãos, nós vemos isso, que Deus, ele ama todos, mas ele se agradava de Jesus. Amém. Ele se agradava de Jesus. E Jesus, ele estava formando discípulos para serem seus imitadores. Amém. Então, o que é o desejo de Deus? Jesus veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é criar outros como Jesus. Aleluia. Nós temos que, o nosso padrão deve ser o quão eu pareço com Jesus, o quão eu pareço com Cristo. Nós não devemos olhar para nada dessa palavra e tratar como comum. Aleluia. Então, eles que já estavam acostumados a ver Jesus todos os dias, vem Moisés e Elias conversando com Jesus, vem Deus dizendo dos céus: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, depois que tudo isso aconteceu, tudo passou, a visão acabou, aí eles abriram os olhos e quem eles veem? Eles veem Jesus, só Jesus, ninguém mais. E isso aconteceu logo depois que a voz bradou, e eles tiveram um grande temor, porque era Deus. E eles tiveram um grande temor, mas o que Deus disse é: escutai-o. E a primeira coisa que Jesus disse, assim que eles abriram seus olhos, foi: não temas. Então, irmãos, desde o princípio, depois que Adão ele caiu, Adão pecou, o homem ele tem fugido da voz de Deus, ele tem tido medo da voz de Deus, ele não tem se aproximado de Deus por medo. Mas Jesus, ele veio para acabar com isso. Ele disse: não temas. Não temas. Aleluia. Essa voz é para nós estarmos constantemente ouvindo a ela. É para nós sermos guiados por ela. É para nós estarmos atentos a ela. Aleluia. Como eu dizia, irmãos, é mais importante ouvir a voz do que ver coisas. É mais importante ouvir a voz do que ver coisas. Quando Deus ele falou com Moisés, ele falou através de uma sarça.
A sarça estava queimando, mas o que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça ela não se consumia. Mas, irmãos, eu tenho certeza que não era nenhuma novidade uma sarça queimar no deserto. Ele só se atentou para aquilo porque aquela era diferente, aquela não se consumia. Mas então isso chamou a atenção dele e ele foi até lá. Mas somente quando ele ouviu a voz que ele ouviu: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar santo é. E aí, naquele momento Deus já disse tudo o que Moisés iria fazer. Ele já deu para ele toda a carreira dele, tudo o que ele teria que fazer desde aquele momento para frente. E foi isso que ele cumpriu desde aquele momento até o fim de sua vida. E a mesma coisa foi com Noé. Deus falou com ele. Deus falou com ele. E então, ele apresentou para ele o que ele teria que fazer, e foi isso que ele fez até o fim de sua vida. Então, irmãos, não é difícil para nós sabermos qual é o nosso chamado, o que nós temos que fazer. O nosso primeiro chamado é ter intimidade com Deus. Então, por meio disso, nós conheceremos o que nós temos que fazer, o que Ele quer de nós. Nós não devemos fazer nada antes de entender e conhecer o coração de Deus. Os discípulos, eles não fizeram nada até que descesse sobre eles o Espírito Santo de Deus. Jesus disse para eles se reunirem e ficar lá, não fazerem nada até que descesse do céu. E esse Espírito ele já desceu. E esse Espírito revela a verdade. Esse Espírito nos guia a Jesus. E Jesus ele é a imagem do Pai. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como eu disse, eu quero dar mais um exemplo sobre o quão importante é ouvir. Aleluia. Certa vez Filipe encontrou a Natanael e ele disse para ele assim: ei, nós encontramos o Messias. Aí então ele disse: é sério isso? Sério mesmo? Aí ele disse: sim, ele é de Nazaré. Aí ele olhou para ele e falou assim: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Aí então ele disse assim, Filipe disse para ele: vem e veja. Então Natanael foi até lá, e eu creio que ele não viu ele só quando eles conversaram. Ele já tinha olhado ele de longe. Ele olhou assim: é um nazareno mesmo. Então aquilo que ele pensava para ele já estava certo. Ele: é só um cara de Nazaré, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Ele olhou: realmente é um nazareno. Então. Mas então quando ele ouviu o que Jesus disse para ele: antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí então, depois disso, depois de ouvir a isso, depois de ouvir a Jesus, você entendeu que o que fez ele entender que Jesus era diferente não foi o que ele viu, foi o que ele ouviu dele. São as palavras de Deus que fizeram a diferença. Então, quando ele ouve isso, ele disse: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Rei da Glória. E isso é uma coisa, uma revelação que Pedro só ia ter lá na frente. Natanael já disse logo de cara. E isso simplesmente porque ele ouviu o que Jesus tinha dito. Ele apenas ouviu e reconheceu: tu és o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Rei de Israel. Amém. E depois que Jesus viu a resposta de Natanael, ele disse assim: só porque você me ouviu, você diz essas coisas? Então, na verdade, eu te digo, você verá coisas maiores do que estas. Aleluia. O que Jesus está deixando claro para nós é: você tem me ouvido? Quando Jesus ele ressuscitou, ele foi encontrar os seus discípulos que estavam reunidos numa casa. Todos encontraram a ele, todos viram a Jesus, todos se alegraram. Mas eu creio que antes de Jesus chegar naquela casa, todos com certeza estavam chorando a morte de Jesus. Todos estavam reunidos com tristeza no coração, porque eles perderam o mestre e era tudo que eles tinham. Todos eles deixaram as suas vidas para seguir a Jesus. Todos eles deixaram casa, deixaram família. E eu creio que todos estavam lá tristes. Mas no meio disso, Tomé sai. E aí quando Tomé sai, Cristo chega. E aí todos eles vêm a ele e se alegram. Cara, nossa, o mestre ressuscitou, cara. Que isso? Eles ficam impressionados, eu tenho certeza. Mas aí quando Tomé volta, aquele ambiente que era triste estava alegre. De uma hora para outra tudo mudou. E Jesus muda tudo de uma hora para outra, amém? Amém. E Tomé olha para aquilo e ele pensa: mas o que está acontecendo?
Tomé foi comprar pão, ele voltou e uai, como assim, mano? Vocês já estão todo mundo feliz e tal? Aí ele disse, nossa, cara, nós encontramos o mestre e tal. E ele, se eu não ver, se eu não tocar, de modo algum eu creio. E então Jesus aparece. Aí ele diz, ele estende a mão e diz, toca. Aí ele vai, toca. Aí ele, mestre? Aí eu creio que naquele momento ele se derramou, ele, nossa, cara, que isso, ressuscitou, velho, como assim? Ele derramou um vaso de abraço, enxugou os cabelos, fez tudo, adoração, chega. Aí Jesus olha para ele e diz assim, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. Amém. Aleluia! Aleluia. Há uma recompensa muito maior, irmãos. Há um galardão muito maior para aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Esses somos nós, amém. Eu creio nisso. Aleluia, eu creio nisso. E é isso que eu vejo que o Senhor ele está falando com a sua igreja. A palavra de Deus diz assim. O que a palavra diz? Ela diz para nós atentarmos para o que nós estamos vendo? Não. A palavra diz assim: igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz é o que ele diz. Então, irmãos, seus ouvidos estão atentos? Amém. Aleluia. O que nós temos que focar é isso. Deixar os nossos ouvidos atentos ao Senhor. Porque Ele vai falar com a sua igreja. Ele vai guiar a sua igreja através da sua palavra. Então, é isso, irmãos. É isso. Eu quero estar orando com os irmãos, amém? Peço que os irmãos se coloquem de pé. Aleluia! Aleluia. Eu creio que Jesus está nos guiando para um novo tempo, está nos guiando, nos preparando. Aleluia. É necessário nós estarmos firmados em algo. É necessário a base estar firme, é necessário o fundamento estar colocado. Aleluia. O básico ser cumprido, amém? Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso fundamento, o Senhor é a nossa base. Aleluia. Ninguém pode correr tão firme se os seus pés não estiverem firmados na rocha. Pai, nós queremos que o Senhor é aquele que nos sustenta. Aleluia. Não há outro nesse lugar que seja engrandecido a não ser o teu nome, Jesus. Aleluia. Jesus, tu és o nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não há outro, não há outro, não há outro. Nós servimos a um Cristo que ressuscitou. Aleluia. Nós ouvimos a sua voz, Senhor. Aleluia. Nós somos as tuas ovelhas e reconhecemos a sua voz, Jesus. Aleluia. O Senhor está nos levando para um lugar mais alto, para um lugar mais íntimo de Ti. Aleluia. É a hora, Senhor, de nós estarmos atentos. É a hora dos ouvidos estarem abertos. É a hora da sensibilidade estar maior, Pai. É a hora, Pai, de nós queremos mais de Ti, nós amarmos mais a Ti, Senhor. Aleluia. Nós somos, Pai, Teus discípulos. Em nome de Jesus, Pai. Que nenhum se perca, Pai. Que nenhum se perca, Pai. Eu creio, Pai, que essa palavra é para que todos estejam firmados, porque o Senhor não quer que nenhum fique no raso. O Senhor quer que todos subam com você. O Senhor não quer levar somente 3 para o monte. O Senhor não quer levar somente 3 para o monte. Não quer que somente um deite ao seu peito. O Senhor quer que todos desfrutem de tudo que o Senhor tem para nós. Aleluia. O Senhor tem grandes coisas, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixe fluir dentro de você aquilo que está dentro de você, amém? Aleluia. Está dentro de você o reino, está dentro de vós. Aleluia, a voz ecoa dentro de você. Aleluia, o sopro de vida foi colocado dentro de você. Não busque coisas fora. Não busque naquilo que seus olhos veem. Aleluia, ouça a voz do Cordeiro. Aleluia, eu quero estar chamando o louvor. Deus, continue nesse espírito de adoração. É preciso, Pai, estar acessível. É preciso estar acessível, Pai. Obrigado, Jesus.
Aqueles que ouvem verão, aqueles que ouvem verão, aqueles que ouvem verão a glória de Deus. Tenha liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é a liberdade? Se achega a Ele, tem intimidade com Ele. Aleluia, o véu se rasgou. Aleluia, o véu não foi simplesmente aberto, ele se rasgou. Aleluia, você tem liberdade. Se achega a Ele e Ele se achegará a vós.
Queremos estar onde o Senhor está. Queremos estar onde o Senhor está. Aleluia. Ainda que as ovelhas fossem cegas, elas saberiam onde o seu Senhor está, porque elas reconhecem a voz dele. Ainda que as ovelhas não vissem nada, ainda que fosse no escuro, ainda que fosse nas trevas, elas reconheceriam a voz do seu Senhor. Ainda no mundo em que não vemos, mas nós ouvimos a sua voz, e isso nos basta. Aquele que ouve a mim, aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. E eu também o amarei. E eu também o amarei. Aleluia, meu Pai o amará. Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei. E eu me manifestarei a ele. Aqueles que ouvem a minha voz, aqueles que ouvem a minha voz, que não esperam por vista, que não esperam ver alguma coisa, aqueles que ouvem a minha voz e guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei aos que me ouvem. A igreja dos últimos dias, aquela que ouve a voz do Cordeiro, aquela que ouve a voz do Cordeiro, aquela que ouve.
15 minutos para me ler como é feito o tabernáculo, mas eu tenho certeza que demorou anos para que ele pudesse ouvir claramente essa voz, para que ele pudesse entender. Então, irmãos, existe um tempo de qualidade. Aleluia. Para nós conhecermos a voz do Senhor. Aleluia. Desde já eu quero estar agradecendo. Aleluia. Eu creio que essa palavra não voltará vazia. Em nome de Jesus. Espero que cada um tenha recebido, tenham coisas sido geradas dentro de vocês. Amém.